Olá, começa agora mais uma edição do programa Gente em Destaque, aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Hoje eu vou conversar com mais uma ex-vereadora aqui da Câmara, nesse resgate que a gente está fazendo aqui dos ex-parlamentares que passaram pela Casa Legislativa Jacareiense. E a minha convidada hoje é a ex-vereadora Maria Correia. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Vamos começar falando sobre suas origens. A senhora nasceu em Crato, né, no Ceará. Crato, Ceará. Como é que foi a sua infância? A senhora passou a infância lá no Ceará? Eu morei lá até uns 25 anos, mais ou menos. Aí depois, meu esposo veio embora para cá e eu vim embora para cá também. E o que a senhora lembra da sua infância? Da minha infância que eu lembro é que eu nasci e me criei na roça, né? Meu pai tinha sítio e a gente trabalhava na roça, né? E daí a gente plantava tudo, né? Mas aí depois do meu marido, que eu era representante, daí eu já saí da roça e fui para a cidade, entendeu? E lá eu fiquei um bom tempo e depois eu vim embora para cá. Eu saí da roça com 19 anos, 18, 19 anos. Aí fiquei até os 25 lá e depois vim embora para São Paulo. Os seus pais também são de Crato? Meus pais são de Crato. E é uma família grande ou não? Família muito grande, família Correia Silva, no Ceará. A senhora teve quantos irmãos? Eu tenho 5 irmãos. 5 irmãos. Morreram 2 e tem 2 vivos. E tem 3 vivos. Fala um pouquinho dessa cidade de Crato. O que a senhora se recorda dessa cidade, para as pessoas que estão assistindo e não sabem como é que era essa cidade de Crato, né? A cidade de Crato é uma cidade muito boa, uma cidade bonita, uma cidade que tem muitas nascentes, cascatas, sabe? É uma cidade pequena, mas é uma cidade famosa. Ela é uma cidade ao lado de Juazeiro do Norte. É como São José dos Campos e Jacareí. E lá tem muitas festas bonitas, sabe? Tem uma vaquejada lá no mês de julho, né? Que é uma festa assim, parecida com a Fapija de Jacareí, sabe? E lá tem muita coisa boa, né? Muitas serestas, o pessoal gosta muito de festa, sabe? Lá tem muita coisa boa, tem muito artesanato, sabe? A cidade do Piqui, né? Que lá tem muito piqui, né? Serra do Araripe, que é do lado do Crato. Tudo lá tem muita coisa boa, muita coisa boa. E o que a senhora guarda de recordação dos seus pais? Que tipo de educação que eles deram para os filhos? Meu pai sempre falava que a gente nunca perde por ser honesto, né? E minha mãe também falava a mesma coisa. Ela falava que a gente sempre tem que falar a verdade. Ela era uma mãe muito boa, meu pai também um homem muito bom, graças a Deus, nunca foi um homem alcoólatra, meu pai não bebia. E meu pai era um homem muito trabalhador, né? E minha mãe também, sabe? A gente criava gado, criava as coisas assim, sabe? Criava lá na roça, sabe? Muita galinha, muita coisa. Eu me lembro dessas coisas assim, que a gente participava, a gente tinha muita fruta, sabe? Muita fruta. O povo fala que às vezes para o Ceará não tem muita coisa boa, lá tem muita coisa boa. O Nordeste, inclusive o lugar que eu morava, que é no Vale do Cariri, né? Ali onde tem Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, aquela região ali, lá tem muitas faculdades, sabe, ali. E meu pai sempre dizia para nós assim, né, que a gente procurasse sempre o melhor, né, estudasse e tal, né. Eu não fiz faculdade porque a gente não tinha condição naquela época, entendeu? Era só filho de rico que fazia, filho de pobre não fazia faculdade. Eu tinha vontade, sabe. Aí, depois quando eu vim para cá, já tudo mudou. A gente tem os filhos, tudo muda. E o que a senhora hoje, vendo esse passado, guarda de característica sua, de personalidade, um pouco do seu pai e da sua mãe? A senhora consegue identificar o que a senhora tem de um e de outro? Caráter. Caráter, isso é muito importante. É uma coisa que a gente nunca esquece. Meu pai sempre dizia, sabe, que a gente tem que ter caráter, personalidade, né? Não enganar os outros, falar sempre a verdade, entendeu? E são coisas que ficam pro resto da vida da gente, entendeu? Na memória. Às vezes alguma coisa, meu pai falava que tem que ser assim, entendeu? Que a gente tem que ser honesto, meu pai falava, a gente nunca pode fazer mal para ninguém, mas se a gente puder ajudar alguém, a gente ajude. E ele falava isso para mim, então, ele sempre falava que eu nasci com um dom, que era ajudar o próximo. Ele falava que ele me admirava muito, né? Porque
Eu com meus 17, 18 anos, eu já comecei a ajudar o próximo, entendeu? E não parei até hoje, entendeu? Foi uma coisa que ele me dizia, faça o bem, não olha quem. Ele falava. Como característica nordestina, o que a senhora tem de personalidade ou na culinária? O que a senhora pode falar para a gente? Assim, que a comida de lá é muito boa, que lá tem muita coisa boa, né? Que é umas comidas que eu não esqueço, inclusive já fiz vários comida aqui, baião de dois, né? Que é uma comida que o pessoal gosta muito e é no Nordeste, nem todo mundo sabe fazer, fala que faz. Mas o baião de dois ele tem que ser uma comida assim muito bem feita para que ela seja saborosa e você queira comer outra vez essa comida nordestina, entendeu? Porque mesmo lá no Ceará tem lugar assim que faz uns baião de dois, mas para fazer esse baião de dois, você tem que saber fazer ele, entendeu? De uma maneira que ele fique saboroso, né? Tem pessoas que não sabem fazer, entendeu? Faz parecido. Não igual. Não igual. E eu perguntei dos seus pais, né, dessas características de educação. Eu imagino que a senhora tenha também transmitido aos seus filhos. Sim. Tudo isso que os seus pais falavam também. Né? Uhum. Graças a Deus, eu fui muito radical. Muito radical. Hoje já não tem mais isso. Hoje os filhos mandam nos pais, né? Mas eu fui criada numa educação do meu pai e da minha mãe que falava que filho tem que honrar pai e mãe. Então, eu tenho 3 filhos, graças a Deus, né? Um tem firma aqui em Jacareí, tem uma padaria em São José, e o outro é formado em administração de empresa e o outro é professor de judô. Mas eu sempre falei para eles uma coisa: não me faça vergonha. Tenha modo, seja homem. Ninguém perde na vida por ser honesto. Não põe a mão em nada de ninguém. Porque se alguém aqui errar, jamais eu vou numa porta de presídio visitar alguém. Jamais. Eu não fui criada assim. Eu fui criada dizendo, isso é meu e isso é seu. Então, quando as coisas são assim, elas vão bem. E você não tem inimigo. Então, eu criei meus filhos dessa maneira. Escolhendo, dizendo para eles, anda com bom que eu direi quem tu és. Anda com gente boa, com gente honesta. Foi isso que meu pai me ensinou. Então, você tem que procurar sempre ser honesto, porque as pessoas que estão te olhando, entendeu? Sabe quem é você. Porque eu, graças a Deus, a educação que meu pai me deu, mesmo um homem analfabeto sem estudo, e a minha mãe também, os dois eram analfabetos, naquele tempo tinha muita gente assim, mas ele falava pra gente coisas boas que me restaram e que eu também, eu absorvi tudo isso e guardei para mim, que eu sempre passei para os meus filhos e passo até hoje. Passo até hoje, Homero, porque a gente tem que dizer sempre para eles, agora você passa para os netos, para os seus filhos, você entendeu? Então, graças a Deus que eu tenho 3 filhos que até hoje não me decepcionaram em nada, entendeu? E a senhora falou que quando tinha 16, 17 anos, já começou a ajudar as outras pessoas, que seu pai gostava dessa sua atitude. Ajudava em que sentido? A senhora participava de alguma coisa voluntária? Homero, eu sempre fiz assim uma obra assim, social, voluntária, entendeu? Que eu fazia a campanha do quilo, eu fazia a campanha da roupa do recém-nascido, da roupa de alguém que já não usa mais, não está mais usando, mas tem várias roupas que vai tirar do guarda-roupa, sabe assim, naquele tempo era mala, muita gente não tinha guarda-roupa, né? Algumas pessoas tinham. E daí, sabe assim, eu fazia esse tipo de campanha, entendeu? E aí eu levava, a pessoa estava doente, eu ia na casa, eu visitava, eu levava para o médico, eu acompanhava a pessoa até o hospital, conhecia bastante gente, sabe, na cidade vizinha lá, que tinha os médicos, entendeu? Acompanhava, se precisava internar, a gente internava lá nos hospitais, entendeu? Isso é uma coisa que está no meu sangue, isso aí eu acredito que é da vida de Deus, né? Porque eu já nasci com esse dom, entendeu? Isso é uma coisa que não pode passar, não pode acabar.
E continuo até hoje, né, Mério? Porque é uma coisa que eu gosto muito, entendeu? Muitos não entendem, entendeu? E na vida política algumas coisas mudam porque... As pessoas sempre acham que você está fazendo aquilo comprando por voto. algum interesse por trás. Isso, exatamente. Então, por exemplo, e agora mais que nunca, né, na época da política e tal, a gente não pode fazer nada para ninguém, né, Homero? A gente tem que ter muito cuidado, entendeu? Não pode ajudar as pessoas, não pode fazer o bem, entendeu? E ainda mais, né, a vida política tem muita ingratidão, muita injustiça, sabe, assim, muita traição, muita mentira. E eu não sei, eu gosto da política, eu não gosto das coisas que acontecem do ser humano. Mas quando a senhora começou a fazer isso lá em Crato, com 16, 17 anos, a senhora nem imaginava que isso aí podia fazer parte de uma... que a senhora estava fazendo política, né? Não tinha, nem passava pela cabeça. Nem pensava nisso, nem de política eu gostava. Né? Não, nem de política eu gostava. Até o governo Arouca, ele falava para mim, vamos sair candidato comigo, Maria Correia. Eu falei, eu não quero sair candidato a nada, Arouca, eu não quero. Eu quero trabalhar para o povo independente disso, eu não quero. Mas aí veio assim, Homero, como é que fala assim, lá no meu bairro, eu praticamente sou a fundadora do Nova Esperança, né? E aí, lá no Esperança, eu sou a primeira moradora do bairro. Eu morava na frente da Nova Jacareí, quando começou o loteamento do Nova Esperança. E ali, com falta de muita coisa, não tinha água, não tinha luz, tudo escuro, tal, sabe, não tinha asfalto, não tinha drenagem, não tinha nada. E aí o pessoal, por que você não faz candidato a presidente de bairro? Porque você já ajuda tanto o próximo, você já trabalha, você faz trabalho social, e você cuida dos doentes, você ajuda muito, você leva para São Paulo, você traz, e você está em tudo, você trabalha de noite e de dia para o povão, você devia sair pelo menos presidente de bairro. Eu falei, não quero, deixa eu trabalhar do jeito... Não, tem que sair. Não, fizeram tudo lá, eu peguei, então eu vou. E aí eu e mais um candidato lá. Daí eu entrei e falei, não vou nem lá, porque eu não vou pedir voto para ninguém, não quero, eu já trabalho, não quero saber. Mas aí, Homero, quando foi no final da tarde, o candidato estava buscando muita gente para votar e eu não busquei ninguém. Quando terminou o final da tarde, que vieram me chamar, eu estava com 240 votos eleita lá no bairro. Aí, depois eu disse que não queria mais. Aí passou 2 anos do Arouca, aí a Arouca, Maria Correia, você deve sair de novo, o povo gosta de você. Eu peguei, falei, eu não vou nem lá, que eu não quero mais. A documentação, quem quiser arrumar, arruma, que eu não vou lá. Aí, quando foi, aquela fila de gente, eu fui lá votar, né? Como cidadã, fui lá votar. Cheguei naquela fila imensa. Eu falei, nossa, o candidato que está trazendo muita gente aqui de carro para votar vai ganhar estourado. Aí, quando chegou no final da tarde, eu tive 285 votos. Aumentou mais 45. E assim, sabe, fui levando, Aí, me tornei presidente de bairro, fiz de tudo que eu podia, briguei muito pela água, pela luz, pelas redes de esgoto do Esperança, que não tinha, fazer toda a drenagem, nós não tinha água. E eu lutei muito para fazer, né, a drenagem do bairro. O prefeito era muito bom, Oswaldo Arouca, um cara muito 10, entendeu? E ajudou muito, fez toda a drenagem lá e tal, que as casas eram todas evadidas de água, o povo sofria muito e tal. E eu na Sociedade Amigo de Bairro, trabalhando para o povão gratuitamente, como sempre gostei. Aí, quando chegou, aí Arouca saiu e tal, aí o pessoal me convidaram para sair candidato. O candidato, na época, acho que passou o Arouca, depois havia Magai, foi isso? Depois o Arouca foi prefeito, depois entrou o Telmo, prefeito. Depois veio a Magai. Depois veio o BSL prefeito, o Benedito Sérgio Lencioni prefeito. Foi também, é isso mesmo. E eu trabalhando com eles como presidente de bairro e tal, mas com o BSL eu já saí candidata, entendeu? Saí candidata, mas eu tive bastante voto. Mas eu não entrei porque a legenda do partido era muito pequena. Muito naquele tempo, lá estava eu e Joel, acho que Joel eu nem lembro mais quantos votos. Eu sei que nós ficamos assim, entendeu? Aí eu falei, agora nossa, eu fiquei tão perto. Eu
Eu falei, não vou querer mais. Mas aí o pessoal, não, você tem que ir. Aí eu fui de novo. Aí eu fui. Aí foi no tempo, né, passou Arouca, eu não fui. Não, passou BSL, aí veio a Magai, né? Aí eu saí com a Magai. A gente vai continuar essa história da Maria Correia, nessa trajetória política da ex-vereadora no próximo bloco. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.